A riqueza, mano, é não dever nada pra ninguém e ter dinheiro que tá crescendo no banco. Você começar a mudar sua mente, começar a pensar mais no futuro, no longo prazo, que é coisa que quase ninguém gosta muito de pensar nisso, na verdade, né? Ah, vou deixar dinheiro pro anticristo. Ah, e se eu morrer amanhã? É muito mais provável que você não morra amanhã do que o que você morra. Então, é o prazer imediato, né? Então, usar o dinheiro pra aquilo que eu posso me satisfazer agora. E nunca pensar em usar o dinheiro pensando no que ele pode me garantir daqui a algum tempo. Liberdade financeira, você mudar de vida, você não depender mais dos outros, você não ser um endividado lascado. Quem quer começar a investir, né? A primeira dica é estude e a segunda, comece. É que nem você falou agora, né? Começa, né? Porque tem gente que tá ensaiando começar essa vida de investidor faz 7 anos e não começa nunca, mas faz alguma coisa, você vai se familiarizando, você vai conhecendo, né? Então, a vida toda eu fui funcionário, eu trabalhei como CLT e é fogo, sabe? Tipo, você pensar que você depende daquele emprego. Por exemplo, a gente fala sobre liberdade financeira, que é você parar de trabalhar. Eu não quero parar de trabalhar, mas eu quero poder trabalhar quando eu quiser, como eu quiser, com quem eu quiser. Eu gosto dessa definição, né? Que riqueza tem a ver com você ter liberdade pra fazer o que quiser, com quem você quiser, a hora que você quiser, como você quiser. E isso é muito louco. Primeira coisa é mudar a mentalidade. Bolsa de valores tem riscos. Tem, mas não e tudo isso que falam. Você precisa estudar e acompanhar as notícias. Isso não é uma indicação de investimento e apenas um exemplo. Claro que quanto maior o risco, maiores são os ganhos também. Mas existem investimentos que o risco é menor, e dá para meros mortais trabalhadores investir sim. Fundo imobiliário, por exemplo, vou te mostrar aqui que tem preço médio de R$10 e paga dividendos ultimamente entre 8 centavos e esse mês vai pagar 12 centavos. Aí você vai me falar esse valor não é nada. Calma galera, investir em bolsa de valores ou em criptomoedas não é do dia para a noite. O brasileiro é muito acostumado a olhar para resultado. E olhando apenas para o resultado, você não consegue entender o percurso. Armadilhas foram montadas para o nosso povo não falasse de percurso. Ninguém falou de percurso para a minha galera. Ninguém falou de caminhada para esse povo. Falou de resultado. Desviando o olhar da galera para o resultado, você não vai entender o percurso. Se você olhar para o vídeo da água, você pode até imaginar, pô, esse cara deu sorte. Mas tem que saber antes disso que aos 7 anos de idade eu já estava vendendo verdura em um carrinho de mão. Por isso, essa galera se identifica tanto com isso, porque não é o vídeo da água. É um cara que passou uma vida inteira entendendo que ele só dependia dele mesmo para dar certo. Entendendo que a vida é uma moeda de 2 lados, que um lado é a solução, o outro lado é o problema, e se você não for parte da solução, você automaticamente passa a ser o problema da sua vida. Então, quando você tem foco, você consegue. O pessoal fala, você conseguiu quitar porque você é rico. A galera fala, Duda, você tá conquistando tudo isso porque você agora tem o canal, e o canal dá dinheiro. Galera, antes do meu canal, eu nunca tive um salário líquido maior do que R$3.000. Eu tinha pago 70% da minha casa, eu tinha um carro Peugeot 308 quitado, eu já tinha feito viagem pro exterior, eu já tinha ido pros Estados Unidos ganhando um salário líquido que nunca foi maior que 3.000. O meu financiamento era de 1.300 a parcela. Hoje eu tenho 1.300 por mês no mínimo para investir. E assim meu patrimônio tá crescendo cada vez mais. Guarde essas 5 coisas que eu vou falar com vocês. A primeira, identifique o principal dom de vocês e depois passe o restante dos dias na terra lapidando isso. A segunda, o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária. E essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira, não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. A vida é a lei da semeadura. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou, cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. A quarta coisa, jogue em equipe. Sempre, jogue em equipe. Estuda em venda, tudo é venda o tempo todo. A quinta coisa, caso eu não volte, cuide da líder enquanto vida ela estiver. E se porventura ela não suportar, o mais preparado de vocês, assumam a equipe. É que se você pegar tudo que você tem de dívida com cartão, se você pegar tudo que você tem de dívida com carro, com casa, imagina a somatória disso tudo, você quitar e todo esse dinheiro você conseguir investir. Em um ano você tá feito, você já vai ter uma boa grana lá de investimento. Ganhe dinheiro, junte dinheiro, invista dinheiro. Ganhe dinheiro tem a ver com você fazer renda extra e trabalhar. Tem que trabalhar sim. Então, o ganhe dinheiro tem a ver com o quê? É melhor você se matar que nem um camelo trabalhando por 1, 2 anos, do que você trabalhar que nem um camelo por 30 anos. Aí, pela primeira vez na minha vida, eu vi aquela cena clássica, a mercadoria passando para um lado e o dinheiro passando para o outro. Quando eu vi aquele cara pegando o dinheiro, eu falei, opa, esse cara tem dinheiro. Esse cara pode comprar carne. Eu já tinha um lugar que eu queria chegar, comprar carne. Eu nem sabia que aquilo poderia ser propósito, que aquilo poderia ser um projeto, não sabia. Eu só sabia que eu queria comer carne.
Falei, eu quero perguntar a esse cara como que ele chegou nessa verdura. Aí eu esperei ele fazer o atendimento dele. Quando ele passou perto de mim, eu falei, moço, como é que o senhor fez para chegar nessa verdura? Ele virou para mim e falou, olha meu filho, eu tenho uma equipe. Falei, esse negócio de equipe deve ser importante. É a terceira vez que eu ouço essa palavra. Falei, me explica a sua equipe, moço. Ele falou, bom, eu tenho um financeiro, que é quem compra a semente, eu tenho uma pessoa que planta, depois da pessoa que planta eu tenho uma que cultiva, e depois eu tenho uma pessoa que colhe, e eu sou o cara que vende. Quando ele falou, eu sou o cara que vende, eu falei, não, então eu quero ser o cara que vende, porque na minha mente o cara que vende era o cara que pegava no dinheiro, e o cara que pegava no dinheiro era o cara que podia comprar carne. Então eu só queria comer minha carne, né? Eu falei, eu quero ser o cara que vende. Ele deu uma risadinha, eu falei, o senhor é o quarto cara que ri de mim, mas eu vou comer minha carne, você vai ver. E aí entrei, viro para meus irmãos e falei, aqui ó, nós temos que formar uma equipe. E eu só tinha um irmão que trabalhava, que é o mais velho. E meu pai nos ensinou aquela ideia que eu falei no início, de que se por um lado não tínhamos muita coisa, por outro lado nós tínhamos uns aos outros. Então, por mais surto que fosse a ideia de eu falar que nós precisamos formar uma equipe, eles já tinham escutado a palavra equipe do meu pai, do nosso líder, então já não era novidade para eles aquela palavra, e também não era um surto eu estar falando aquilo, sendo filho de quem nós éramos. Nós somos, na verdade. Falei, Ringo, você é o único que trabalha. Você compra semente, você vai ser meu financeiro. A criança falando com o irmão que ia ser financeiro. Você, Cláudio, vai plantar. Você, Dila, vai cultivar. Você, Romenigo, vai colher. E eu vou ser o cara que vende. Aí plantamos uma horta. Aí no outro dia amanheceu, eu fui lá, cadê o alface? Falei, pô, não entendendo. O cara falou que era só plantar. E voltei no outro dia, cadê o alface? Voltei no outro, cadê uma semana depois, cadê o alface? Essa parte meu pai não me contou, nem o cara da verdura me contou. Não nasce alface da noite pro dia. Existe um negócio chamado percurso natural das coisas acontecer. E aí você tem que ser paciente com o processo. As criptomoedas têm até casos de pessoas que ficaram milionário em questão de dias. Mas isso é raro. Vamos pensar em investimento como uma bola de neve. Fundo Imobiliário MXRF11 hoje terça dia 9 de agosto de 2022 está a 9,88, se você só tem R$10 sobrando você só pode comprar uma cota, se você tem R$50 sobrando já são 5 cotas. Mês que vem você volta a aplicar pelo menos uma cota. No primeiro mês você só vai ter uma cota do fundo imobiliário e só vai ganhar 10 centavos, mas você não vai parar aí, você está olhando para o seu futuro para daqui a 5, 10, 20 anos para sua aposentadoria ou para a faculdade do seu filho pequeno ou para deixar uma renda para ele, então vamos voltar à bola de neve pequena para se tornar grande. Quando você tiver 10 cotas você vai estar recebendo por volta de R$1, mas a mágica acontece quando você atinge 100 cotas e você passa a receber R$10. Desse momento em diante você vai aplicar os R$10 que recebeu e mais seus R$10 mensais, ou seja, na metade do tempo você chega a 200 cotas e vai receber R$20 por mês e vai estar investindo R$30 por mês no mínimo. Por isso, para esse tipo de investimento você não pode ter pressa, você tem que ter foco. R$10 por mês, 100 ou 1000, o importante é não deixar de comprar, e não precisa ser esse fundo imobiliário, existe várias outras opções, você tem que pesquisar. Reforçando, não estou indicando comprar esse fundo imobiliário e sim dando um exemplo, existem vários fundos, esse foi usado por ser o mais popular, mas existem outros valores por cotas e outros valores de pagamentos, você tem que estudar e escolher por sua conta e risco. Mas para frente vamos explicar vários tipos de fundos imobiliários de papel de tijolo. Temos muito que aprender, mas vamos por parte. Na próxima vamos falar um pouquinho de criptomoedas. Deixe seu comentário, suas dúvidas, o tipo de assunto que você quer no canal. Agora estamos dando uma geral para iniciantes para saber que é possível.